A mensagem de hoje servirá a dois propósitos. Primeiro, ela é para aqueles que estão dentro da igreja, para não se atreverem a sair. E ela é também para aqueles que já saíram e estão fora, e compreenderem por que se perderam, então voltarem. Preste atenção, pais, isso é uma realidade, isso está acontecendo. Vamos começar com o verso 11. Jesus, quem está contando uma parábola, continuou: certo homem tinha 2 filhos. Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Veremos com a história do filho pródigo, como os jovens gradativamente vão se perdendo. E aqui ele começa exigindo a sua liberdade. Ele diz: eu quero ser livre, eu quero a minha independência. É assim que começa o desvio, é assim que os jovens começam a se perder. Nasce no coração dele um desejo de independência, nasce no coração dele um desejo de liberdade. Quando ele diz: da parte dos meus bens, ele está dizendo: eu quero minha herança. Ele está reivindicando aos pais o direito de fazer o que quiser. Eu quero fazer o que quiser, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. É assim que acontece. E chega um ponto na vida dos filhos, dos jovens cristãos ou das crianças, que eles se impõem, porque o texto diz: dá-me, pai. Ele estava dando uma ordem ao pai, ele estava se impondo ao pai, ele estava exigindo do pai: dá-me. E o texto diz que ele ainda completa: dá-me parte dos bens que me cabe. Ou seja, ele sabia que tinha direito a uma herança junto ao pai, e ele estava agora exigindo seus direitos, e ele queria liberdade para fazer suas escolhas. Assim que começa o declínio dos jovens, quando eles exigem a sua liberdade. E quando ele fala aqui da parte dos meus bens, aqui ele estava falando de uma herança, que ele queria tomá-la para usar como quisera. Trazendo para os nossos dias, esses bens, qual é a liberdade que os jovens querem? Os bens aqui são seus dons, sua beleza, seu corpo, seu tempo, seus talentos. Ele está dizendo: eu quero o direito de usar o meu corpo como eu quiser, eu quero o direito de usar o meu tempo como eu quiser, eu quero liberdade de poder usar minha inteligência, meus talentos da forma que eu quiser. Deus dotou nossos filhos e os jovens de muitos dons. Alguns têm muitos talentos físicos, fortes, bonitos, elegantes. Outros talentos intelectuais inteligentes, são pessoas de discernimento aguçado. Outros têm outros tipos de dons, na música, ou em alguma área. E eles querem o direito de usar isso conforme bem entender. E muitos fazem isso por quê? Porque eles pensam: eu sou muito novo para essa vida. Porque o texto diz que o pai tinha 2 filhos e o mais jovem pediu. Ele diz: eu quero minha liberdade, porque eu sou muito novo para seguir a sua vida, pai, a sua igreja, pai, essa rotina, pai. Eu quero curtir a minha juventude.
assim. Eles nascem na igreja, são crianças, vão crescendo, e eles chegam um momento que querem exigir sua liberdade. Talvez isso já esteja acontecendo com você. Talvez ele ainda não se pronunciou, mas isso está incutido, alojado, introjetado no seu coração, e ele está esperando só a hora certa de fazer o seu pronunciamento. O gráfico continua, e agora o filho pródigo mostra desprezo, ele começa a mostrar desprezo por Deus e pelos pais. Quando ele diz, dá-me parte dos bens que me cabe. Que bens aqui? Ele está reivindicando a sua herança. Só que conforme a lei que vigorava nesta época, a herança só podia ser dada aos filhos depois da morte dos pais. O filho pródigo estava reivindicando essa herança antes da morte do pai, com o pai ainda vivo. Com isso, ele estava mostrando total desprezo por Deus. Era como se ele quisesse o pai morto. Era como ele quisesse, pai, você é um empecilho para mim. Você é a barreira que eu preciso derrubar para ter o que eu quero. Você, ou os pais, ou a mãe, a família, são o obstáculo que me impedem de ser feliz, ou que me impedem de gozar do prazer. Queridos, o que é isso? Chega um momento da vida dos filhos, que a lealdade devotada aos pais termina, e dá lugar ao egoísmo. Agora ele passa a não mais se importar com o sentimento dos pais. Agora é a hora de pensar em si mesmo. Eu não me importo com o que eles vão pensar se eu tomar atitude inconsequente. Eu não me importo com os sentimentos deles. Eu já me importei demais com o que eles pensam. Eu já fiz tudo demais com base na opinião deles. Agora é a vez de fazer com base na minha opinião. Chega esse momento. Isso está acontecendo no coração do filho pródigo, quando ele desonra e despreza o pai, pedindo herança com o pai vivo. É como se ele desejasse a morte, ou dissesse ao pai, você é uma pedra de tropeço, ou achasse que teria maiores benefícios com a herança longe do pai, do que com os cuidados e o conforto do pai.